Fala pessoal, faça um excelente dia, passando para deixar para você aqui uma mensagem, um direcionamento que vai te ajudar no seu dia a dia, vai ajudar nos seus negócios, vai te ajudar no seu ministério, na sua casa. Hoje o nosso vídeo aqui no canal Identidade Destiny vai ser sobre dois temas muito importantes e uma história muito conhecida, a história de Davi. Vamos falar sobre lutas antigas que nos dão propriedade para galgar novas vitórias e também o discernimento que Davi teve, que livrou ele da morte e salvou uma nação. Vamos lá? Primeiro tema, vamos falar sobre o livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que é uma história que diz no versículo 31 até o versículo 40, que conta-nos a história do menino Davi. Davi já estava servindo ao rei Saul dentro do palácio, tocando a sua harpa, e a Bíblia menciona que Davi, ele tocava, ele dedilhava, o rei, ele conseguia dormir, conseguia descansar. Porém, a Bíblia menciona que, certa feita, um grande exército de filisteus, havia um homem junto com eles, chamado Golias, de 2,90 m. Esse homem que afrontava durante 40 dias o povo de Israel, procurando um guerreiro que estivesse à sua altura, em habilidade, autoridade, poder de guerra, poder bélico daquela época, para poder guerrear. E quem vencesse aquela guerra num 1 a 1, o exército que perdesse, iria servir ou ser escravo do exército vencedor. Durante 40 dias, o povo de Israel passou a ser humilhado, passou a ser uma humilhação, uma vergonha, passou vergonha por conta dos filisteus, ou melhor, desse filisteu que afrontou o povo, o exército de Israel durante esse tempo. Só que no dia 41 ou 41º, um jovem que não temos a idade ao certo, dos seus 16 aos 18 anos, estava passando por lá. E ele escutou um homem gritando, afrontando o exército. A história nos conta que Davi, ouvindo isso, ele chega até os soldados e pergunta: o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus dos céus? Davi, ele não olha para o tamanho, Davi não olha para a espada, não olha para a lança, para o escudo, mas Davi pergunta quem ele pensa que é. Interessante que os soldados olham para Davi, mencionam o que estava acontecendo e fala: Davi, o rei disse o seguinte: quem matar esse homem, quem derrubar esse gigante, esse filisteu, o rei vai conceder a mão da sua filha para casar, vai tirar os seus impostos, vai ter acesso ao palácio, esse homem vai ficar rico. Davi, ele ouve aquilo e se interessa e pergunta novamente. Se você for ler o capítulo 17, vamos entender e ver que Davi, ele pergunta por 3 vezes a recompensa que o rei daria. E é interessante que um dos soldados olha para Davi e fica espantado com essa ousadia, porque ele também tinha uma estatura muito pequena. Mas um dos soldados chega até o ouvido de Saul e fala: Saul, tem um jovem que é ousado, tem intrepidez, um jovem que sabe o que está falando, tem autoridade, postura naquilo que fala e convicção. Um jovem chamado Davi, que falou que vai enfrentar esse gigante que está afrontando o exército de Israel. E o rei Saul manda chamar. Interessante que quando Davi ele entra na tenda do rei, eu fico imaginando, não está escrito, mas eu imagino que o rei ele andava com muitas pessoas ao seu redor. Guarda-costas, pessoas que estavam junto, conselheiros, entre outros. Então era uma tenda que não era somente o rei, era uma tenda cheia de pessoas e Davi estava lá. Humilde, simples, mas cheio de uma convicção que carregava, sabendo a sua identidade, o seu propósito, sabendo qual que era o seu chamado, sabendo o porquê que ele nasceu e o para que ele nasceu e o porquê que ele estava ali naquele dia, naquele momento. A hora que Davi ele chega, ele fala para o rei: rei, é o seguinte, esse filisteu que está afrontando, quem é ele? Eu, o teu servo, já matou urso, já matou leão, já salvou as ovelhas do pai quando estava trabalhando. E aqui é um grande detalhe. O rei olha para Davi menosprezando ele, ou talvez sem ter muita maldade, mas fala: Davi, quem é você? Você é pequeno, você é apenas um menino. O gigante, desde sempre, ele treina, ele é uma arma de guerra praticamente. Mas Davi ele fala: meu rei, o meu Deus, o Deus que me livrou das mãos do urso, da mão do leão, ele vai me livrar da mão desse filisteu. Davi, ele poderia entrar num ciclo de vitimismo, ele poderia entrar
numa vitimização e falar: verdade, faz sentido, quem sou eu? Talvez eu me empolguei um pouco, rei, de querer vir falar com o senhor sobre esse tema. Talvez eu me empolguei um pouco para vir até aqui. Mas não, Davi ele utilizou de experiências passadas, as suas vitórias antigas, pequenas ou grandes, para falar: rei, eu venci antes e vou vencer agora. Entenda que as suas vitórias antigas, elas te darão autoridade e propriedade para novas vitórias. Os testemunhos que você teve, os leões que você venceu, os gigantes que você enfrentou, vai servir de testemunho, não somente para você, mas para reis, para as mesas específicas que você vai vivenciar. Vai te dar autoridade e propriedade naquilo que você fala, para acessar novos ambientes. E foi através desse testemunho antigo de Davi, da vivência antiga que ele teve contra o urso e leão, como ele contou para o rei, foi isso que deu autoridade e propriedade para ele. Interessante que o rei continua, fala: ok, tá bom, então vamos fazer o seguinte. O rei pega a sua roupa de guerra, coloca sobre ele a sua couraça, coloca sobre ele a sua vestimenta, seu escudo, a sua espada. Mas é interessante que Davi, ele fica desconfortável, aquela roupa é muito grande. Entenda algo aqui. Havia muitas pessoas ao redor do rei, muitas pessoas naquela tenda. E muitos que estão junto com o rei também gostariam de ser rei. Mas aqui está um detalhe. Aquela armadura estava grande demais e Davi ele reconhece, ele fala para o rei: eu não posso ir com sua armadura. Isso está escrito no versículo, temos aqui no versículo 39 ao versículo 40. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E tirou tudo aquilo. Aqui está um detalhe. Davi ele reconheceu que aquela armadura que ele não estava acostumado não era dele, era de Saul. Se Davi tivesse ousado em continuar, talvez por orgulho, ou falou: não, eu consegui a atenção do rei, agora eu vou usar a roupa dele. Todo mundo aqui queria andar. E até, vou um pouco mais além, os meus irmãos que estão na batalha, o sonho deles era ter uma atenção, ou ter alguma promoção, ou ter algum reconhecimento. Agora é meu momento. Eu vou sair da tenda do rei com a armadura do rei e vou para a guerra. Mas Davi não fez isso. Ele teve o discernimento de entender aquela armadura, por mais bonita, por mais bela que fosse, por mais aparamentada, ornamentada que fosse, não era dele. Então Davi decide reconhecer, porque ele tenta andar, parou porque ele não conseguia se locomover. Ele fala: rei, não é minha. Começa a tirar, agradece. Ele fala: eu vou usar aquilo que Deus me deu. Na habilidade dele com funda e cajado. Entenda uma coisa, Davi ele teve um discernimento que salvou a sua vida e uma nação. Se ele fosse ousado, ou melhor, orgulhoso, a ponto de seguir com a armadura, ele poderia morrer, perder a sua vida e colocar uma nação em risco. Mas ele reconheceu, a armadura era do rei Saul. Por mais que ele tivesse sido consagrado no passado a rei, no momento não era dele aquela armadura. Ele reconhece, ele tira e fala: eu vou com aquilo que eu tenho, eu vou com aquilo que eu sei, eu não vou com medo mesmo, já que é para ir, eu vou com conhecimento de funda, conhecimento de cajado. E foi isso que Davi fez, foi isso que Davi ele nos mostrou. A humildade de reconhecer o momento que é para tirar aquilo que não é nosso do caminho e realmente assumir o nosso posicionamento. E Davi ele foi. Nós sabemos a história, ele venceu com funda e com cajado. Essa é a história de Davi que está marcada há milênios para nós. Para que a gente entenda inteligência emocional, autorresponsabilidade, Davi entendeu que aquilo não era dele. E entendeu o posicionamento dele, assumiu a responsabilidade para si, assumiu o seu posicionamento. Pois há uma frase de um grande amigo e pastor Mário, que contou uma vez, que diz o seguinte: quem não se posiciona é posicionado. Davi se posicionou, é através do seu posicionamento, firme, com certeza e convicção,
foi o que mudou a história da sua vida e a história de uma nação. Então se posicione, use os seus testemunhos antigos, olhe para aquilo que você já vivenciou e olhe para o presente agora e fala para você mesmo, na sua mente, se você venceu aquilo, você vai vencer novamente. E entenda, a armadura era de Saul, não era de Davi. Talvez você esteja muito lento, travado na sua vida, emocional, na sua família, no seu trabalho, porque você está querendo usar a armadura de outros, mas não aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Olhe para os recursos no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa. Olhe para dentro de si. O que você está usando que está te travando? Na área emocional, financeira, ministerial, talvez você esteja querendo copiar demais alguém e não ser você mesmo. Então vista a sua armadura e não a dos outros. E você vai ver o fluir na sua vida. E a partir daí que as vitórias começam a acontecer gradativamente, assumindo o seu posicionamento, a sua identidade e reconhecendo aquilo que você passou, vai ser o que vai te dar propriedade para alcançar novas vitórias. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, ou melhor, que você possa fazer um excelente dia. E até o próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.